Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta aqui agora dessa feita a segunda lição da revista Aviva a Tua Obra da CPAD, certo? Nós já realizamos a primeira lição, que foi publicada, ano passado, vamos dizer assim, semana passada, e agora nessa semana, segunda-feira, estaremos publicando aqui para vocês a segunda lição, que será oficialmente realizada no próximo domingo, dia 8 de janeiro, certo? Então você que está conosco agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar. Nós estamos aí nesse projeto, tenho certeza que é um projeto que vai edificar muitas vidas, tá ok? Então vamos agora para a nossa lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 2, 8 de janeiro de 2023, com o tema O Avivamento no Antigo Testamento. Texto áureo diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto e farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, verso 10, a parte A. A verdade aplicada, ou a verdade prática, é a seguinte: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplica. O texto da leitura em classe é de 2 de Crônicas, capítulo 34, versículo 29 até o 33. Eu não vou ler aqui, você vai estar lendo aí na classe, onde você está como professor, e você que é aluno vai estar também lendo juntamente com o seu professor, certo? Os hinos sugeridos é o hino de número 30, 75 e 89 da harpa cristã. Tem as leituras diárias, começando por hoje, segunda-feira, você pode ler 2 de Crônica 34, 31, aí terça-feira, quarta e por aí vai, interessante que você leia, certo? Nós vamos logo para a introdução, para a gente já começarmos aos comentários aqui da nossa revista desta lição. Esta aula será bem prática e bem rápida, porque é uma continuação daquilo que nós já falamos na aula passada, certo? Então vamos para a introdução aqui da nossa lição, que diz assim, Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humildemente e quebrantada, buscando a Deus e confessando seus pecados, ou confessando o pecado do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como a chuva seródia, e registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então o autor aqui ele vai tratar sobre a questão do avivamento, que é o tema da revista precisamente dita, vai utilizar aqui alguns exemplos como avivamento, ele vai utilizar aqui o exemplo de Moisés, o exemplo de Samuel, o exemplo de Josias, certo? Josias é o texto lá da abertura desta revista, que é de 2 Crônicas, o capítulo mais precisamente é o capítulo de número 34, versículo 29 e 33, quando Josias faz um concerto, uma aliança com o Senhor, fazendo aqui uma reforma, na quarta reforma do povo de Israel. Então interessante aqui, algo que eu marquei, para a gente podermos começar já a comentar isso daqui. Eu não vou ler a revista toda, não necessita, os irmãos já sabem como é que a gente trabalha aqui no nosso canal, é mais para trazer um subsídio para ajudar você que é professor e para você que é aluno ter um conhecimento um pouco a mais daquilo que você vai aprender ainda na sua igreja, tá bom? Não adianta só assistir aqui o canal se não for para a escola bíblica da sua igreja. Você tem que ir para a escola bíblica da sua igreja para você poder ser edificado ainda mais por Deus, tá ok? O interessante é que ele fala o seguinte, quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humildemente e quebrantada, buscando a Deus e confessando o pecado ou o pecado do povo, O interessante aqui é que nós temos que entender o seguinte, mesmo que vai ser tratado na outra lição, que é sobre o avivamento do Novo Testamento, mas o Novo Testamento ele começa com avivamento. Que tipo de avivamento? Ele começa com João Batista pregando a palavra de arrependimento.
O autor da revista aqui, o pastor dessa revista comentarista, ele deixa bastante claro, né, o Linaldo Renovato, ele deixa bastante claro que o avivamento ele tem algumas particularidades. Entre essas particularidades é momentos de crises, né? Todos os momentos de crises, Deus utiliza aquele momento para trazer um avivamento. A gente utilizou no vídeo passado o exemplo de Ezequiel 37. Mas aqui, por exemplo, ele diz que sempre se levanta um homem, né, no tempo de crise. João Batista, por exemplo, ele começou a pregar uma mensagem diferenciada que chamou a atenção do povo. Ele chamou o povo para o arrependimento. E o arrependimento é isso, é mudança de vida, é mudança de caráter, é mudança de alvo, é uma metanoia, né? Quando você muda a sua mente, retoma a sua partida para o Senhor. E João Batista ele prega em um tempo onde o povo está muito escasso, o povo necessita bastante desse avivamento. Algumas pessoas podem até dizer assim, mas hoje é muito difícil alguém querer receber o avivamento, alguém querer ouvir a mensagem, porque tem muitos líderes corruptos, tem muitas igrejas que são assim, assado e tal, mas naquela época também existia os fariseus. Jesus disse que o povo de Israel, os discípulos, necessitavam fugir do fermento dos fariseus. Então os fariseus, que eram perseguidores da lei, homens que tinham a Torá nas suas mãos, o concerto da aliança nas suas mãos, eles liam, mas não praticavam aquilo que eles mesmos estavam pregando. Então, a religiosidade de Israel era a religiosidade decadente, caída, religiosidade fraca. Nós vamos estudar isso na próxima lição, certo? Então, João Batista aparece nesse meio. O sacerdócio também em Israel estava caído, né? Tanto que Lucas vai apresentar os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, um povo que está dentro o casal que são fiéis ao Senhor. Deus deixa isso muito bem claro, eles são fiéis, enquanto os outros sacerdotes, a grande maioria são infiéis ao Senhor. Então, João Batista aparece nesse meio tempo, um tempo onde a crise religiosa, econômica, governante é muito grande. E aqui não é diferente, o autor vai apresentar aqui algumas crises que fizeram com que Deus levantasse homens e mulheres também para fazer uma ação de avivamento. Por exemplo, ele utiliza aqui, para nós termos uma noção, Moisés. Moisés ele é um tipo de um líder que é levantado no meio de um povo que está totalmente caído, corrompido, um povo que está preso, um povo que está cativo. Moisés ele aparece num tempo onde o povo está preso, onde o povo está cativo, onde o povo está totalmente debilitado, isso fisicamente e espiritualmente, mas o pensamento do povo é que está tudo bem, está indo bem, está dando certo, e não é assim que Deus quer com eles. E depois que José morre, o faraó que assumiu ali, ele esquece da aliança que o faraó antigo fez com José e começa a maltratar o povo. A história a gente já sabe, é nesse meio de sofrimento que Deus levanta Moisés. Só que, porém, Moisés tem uma queda ali no meio do seu percurso, né? Ele mata um egípcio, enterra na areia, depois é procurado porque esse egípcio é encontrado ali e o faraó tenta procurar para matar Moisés. Ele foge para o deserto, depois de 40 anos ali no deserto, ele está já apacentando ovelhas, já tem um emprego, já tem uma família, já tem algo bem estruturado no deserto, ou seja, cresceu no deserto ali, e Deus aparece para Moisés através de uma sarça que está pegando fogo, mas ela não se consome. Deus está falando ali sobre a resistência, né? A resistência em tempos de crise. E Deus levanta Moisés. E Moisés vai até o Egito e faz tudo aquilo que a gente já sabe, né? Ele consegue libertar o povo através das ações da manifestação de Deus. E o autor continua aqui também falando sobre Samuel. Samuel ele aparece em um tempo de crise sacerdotal. Ele tem uns filhos que são consumidos pelo Senhor por conta das suas falta, né, de sensibilidade e fidelidade a Deus. Eles vivem uma vida promíscua, uma vida de pecado, uma vida corrupta, e ele acaba morrendo, e Deus vai lá e levanta Samuel, o jovem, filho de Ana, que nasceu debaixo de um milagre, de um concerto, de uma promessa, e Samuel consegue governar ou julgar o povo de Israel de uma forma boa, né? Levanta reis como Saul, dado pela vontade do povo, depois levanta Davi, dado pela vontade de Deus, e por aí vai.
dentro desse momento de avivamento. Quando morre um líder que está corrupto, Deus vai lá e levanta outro líder que é melhor e que faz algo melhor ainda. E ele termina aqui falando sobre Josias. Josias é um rei que assume com 8 anos de idade, tem o seu reinado aí, mais ou menos 31 anos de reinado, né? E ele consegue trabalhar de uma forma bem interessante. Que interessante é esse? Josias pega um reinado que está cheio de idolatrias, porque os seus antepassados viveram debaixo da falta de consciência e da falta de temor ao Senhor, então traz idolatrias, né, Baalins para dentro do templo de Deus, começam a trazer coisas que são contrárias à vontade do Senhor, e Josias, ele encontra um livro da lei, começa a ler aquele livro, depois procura alguém, um profeta, uma profetisa, né, profetisa Uda, todo mundo já sabe a história e tal, e ele consegue fazer uma aliança com o Senhor, trazendo o sacerdote para dentro do templo, trazendo a reunião para dentro do templo. Então ele vive uma reforma bastante interessante ali com Deus. Então Josias, ele reina de uma forma que agrada tanto ao Senhor como também agrada ao povo que está ali trabalhando. Então o panorama que o autor faz aqui do Antigo Testamento é o panorama onde em momentos de crises Deus sempre levanta alguém para trazer um avivamento. E é através disso daí, a temática da lição passada ele trata novamente aqui nessa lição. Porém, na parte 2, ele vai falar sobre confissões de pecados e retorno à palavra de Deus. Então isso ele vai tratar bastante utilizando-se a passagem de Neemias. É uma passagem muito interessante e eu gostaria de destacar aqui algumas coisas. Por exemplo, ele fala sobre o chamado de Neemias, o avivamento pelo ensino, que também vai tratar sobre Neemias. E ele utiliza-se aqui de uma passagem bastante interessante. Eu quero ler aqui o ponto 1 da segunda parte da revista, que diz assim, Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Aqui ele vai falar sobre o chamado de Neemias. É interessante, eu marquei aqui algumas coisas aqui, pelo menos 2 interessantes aqui. É que Neemias, ele é um daqueles jovens especiais, né, quando é levado cativo ali para a Síria, o rei escolhe alguns jovens especiais, alguns jovens inteligentes, alguns jovens de classe alta, e Neemias é um desses jovens que é especiais e recebe a maior honra de trabalhar sendo copeiro do rei. O copeiro é alguém de alta confiança, é aquele que experimentava a bebida e a comida para ver se não estava envenenado, então cuidava da alimentação e do cuidado pessoal do rei. E Neemias, ele tem essa confiabilidade, o rei confia, Artaxerxes confia extremamente em Neemias, confia extremamente naquilo que ele está fazendo. E é interessante que quando o irmão de Neemias chega até ele, conta a situação que Jerusalém, ou Judá precisamente, está sofrendo, um povo que está de cabeça baixa, um povo que veio ali de um cativeiro, um povo que veio de um sofrimento maior, o texto vai dizer que Neemias, ele se comove com aquilo ali. Ele fica com o coração comovido e ele resolve orar ao Senhor, né? Ele resolve procurar Deus em oração para ver qual seria o resultado daquela situação que o povo dele estava passando. E 2 coisas interessantes eu vejo aqui que vale a pena você conversar ou aplicar aí na sua escola bíblica onde você vai estar ensinando, certo? A primeira é que Neemias, ele saiu da sua zona de conforto. Ele é um copeiro, já tem um emprego estabelecido, não vivia mais em Jerusalém, não vivia mais em Judá, então ele poderia muito bem, como qualquer pessoa faz isso, esquecer. Não está mais lá, então não faz mais parte, então para ele não faz nenhuma diferença. Pelo contrário, Neemias, ele se comoveu com aquilo ali, ele não ficou conformado com aquilo que ele tinha. Ele se comoveu para que uma ação de Deus viesse sobre aquele povo. Aí entra o segundo ponto, ele entrega tudo, e tudo que ele está passando, que o povo está passando, em oração. Ele busca a Deus em oração e um direcionamento em oração. E esse direcionamento é Deus levantando Neemias para a reconstrução dos muros, como também daquela pequena região de Jerusalém. Então, nós temos aqui 2 pontos interessantes. É não se conformarmos com as coisas que têm acontecido. Aí você entra até em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas sejais renovado pelo pleno conhecimento, a renovação da palavra. E ele entregou tudo em oração. Aí você entra aquilo que Paulo diz, que nós devemos orar sem
cessar. A oração tem que ser sem cessar, continuamente. Mas não é uma oração simplesmente de dobrar o joelho, é uma oração com propósito e com direcionamento diante de Deus. Outro ponto aqui que ele fala sobre o avivamento tem que ser pelo ensino, e eu marquei, ele diz o seguinte, olha, Neemias mandou que fosse lhe dar a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeiro em terras estrangeiras. O autor ele faz muito bem a aplicação da questão de que o avivamento ele vem através da palavra. Isso daí é algo bem claro, não existe avivamento sem palavras. E Neemias ele faz isso, ele faz com que o povo entenda o que está acontecendo e aprendam mais da palavra, para que através da palavra o povo possa ser avivado e transformado. O povo precisava de um avivamento maior naquela época ali. Esdras até tentou, Esdras veio antes de Neemias, mas o povo não estava muito seguro, porque o templo estava ali praticamente quase todo caído, não muito reconstruído, mas os muros estavam ao chão. Então a esperança de segurança, de avivamento não era muito precisa. Então Esdras tentou trazer a palavra, mas não deu certo. Então Neemias faz isso daí, ele reconstrói e demonstra que a palavra seja consideradamente expressada. Então nós temos que entender que Deus sempre vai avivar o seu povo através também da palavra. Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a palavra é o tema central de qualquer avivamento. Não é essas barganhas, muitas das vezes essas meninice que a gente vê por aí, que é um extremo falta de cuidado com aquilo que o Senhor tem feito para a sua igreja. A igreja necessita estar na segurança da palavra. E o terceiro ponto, avivamento é a palavra, mas o autor ele trata de uma questão muito interessante que a gente precisa tratar também, que é sobre o formalismo. A segunda parte do terceiro ponto, ele diz o seguinte: cuidado com o formalismo. O que é o formalismo? São métodos, formas, dinâmicas que se torna mais humana do que a ação divina. Ele trata aqui sobre a questão disso aí, que existe muitas igrejas. Eu vou ler aqui o Auxílio da Vida Cristã. Ele fala sobre o formalismo destrói a espiritualidade da igreja. Veja o que é que ele vai dizer. Algumas igrejas supõem que lhe basta a ortodoxia para ser dita como reino de Deus. Haja vista a igreja de Éfeso, em todo o Novo Testamento não havia igreja mais conformada à sã doutrina do que essa. No entanto, já não possuía o primeiro amor. Além da ortodoxia doutrinária, a igreja verdadeiramente avivada haverá de ser o templo de Deus vivo e a morada do Espírito Santo. 1 Timóteo 3,15. De outra forma, será destruída pelo formalismo. Se a igreja não vive de avivamento em avivamento, se não voltar ao cenáculo, se não viver a realidade do Pentecoste, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado. E não demorará muito e deixará de existir. Não foram poucas igrejas que desapareceram no decurso da história. Existiam, mas não tinham vida. E o que é isso, senão evidência de óbito espiritual? Aqui é uma palavra de Cláudio Honor de Andrade, né, que é o Fundamentos Bíblicos de um Autêntico Avivamento, que é da CPAD. O formalismo, ele diz o seguinte, olha. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Espírito Santo tem liberdade da igreja. Então, infelizmente, o formalismo tem tomado o espaço onde era dado para o Espírito Santo, que nós vemos é isso daí. Muitas igrejas, infelizmente, tratam o culto como se fosse somente vamos dizer assim, um roteiro de um programa de TV, de um filme. Que roteiro? Você sabe como é que o culto vai começar e como é que o culto vai terminar. Você sabe quem louva, você sabe quem prega. Então, se torna mais um roteiro. Infelizmente, hoje nas Assembleias de Deus, ou muitas igrejas que estão dentro ali da raiz assembleana, infelizmente esqueceram de que o Espírito Santo tem liberdade. Isso daí não é culpa da igreja, o corpo de Cristo. Na verdade, é culpa de muitos líderes que, no lugar de deixar o Espírito Santo agir e falar e direcionar e dar liberdade para ele fazer isso, esses líderes se acham na capacidade
de autenticar tudo aquilo que eles falam. Então, ou seja, o culto vai ser desta forma porque eu quero é desta forma, eu sou o líder da igreja, eu sou o anjo da igreja, vai ser assim e acabou. Não, não é desta forma. O Espírito Santo tem liberdade de agir. Então, o autor está tratando aqui que o formalismo acaba destruindo a espiritualidade da igreja. Vai ter culto ali que você vai preparar uma mensagem para direcionar o povo, mas quando chegar no altar, o culto iniciar, a reunião iniciar, o Espírito Santo vai tocar no seu coração e colocar e direcionar que outra pessoa ministre ali. Isso pode acontecer, não é que seja uma doutrina que sempre vai ser assim, então eu não vou preparar. Você deve preparar uma mensagem, você deve ter uma mensagem para entregar ao povo, mas a sua sensibilidade tem que estar além da sua razão. Então você tem que subir no altar e pedir direcionamento ao Espírito Santo e entender que ele está na direção daquela reunião e ali Deus vai agir de uma forma especial. Então, isso daí tem que ser bem tratado. O autor aqui, que é pastor de uma grande igreja, ele trata muito sobre isso daqui. Ele fala que o formalismo acaba destruindo a espiritualidade. E no seu livro aqui, A Viva a Tua Obra, a partir da página 23, que é o segundo capítulo aqui, ele fala sobre a questão dos muros de Neemias, quando Neemias vai reconstruir os muros, e ele fala uma coisa bastante interessante, e não é falado por uma pessoa qualquer, é falado por um homem que é um grande pastor, que tem uma grande igreja, e para quem conhece ele sabe que a igreja dele é muito grande, e ele fala algo bastante interessante que eu vejo poucos líderes falar da forma que ele trata aqui sobre a questão dos muros que Neemias reconstruiu. Na página 28 ele diz assim, o resultado é miséria espiritual, que pode levar à ruína moral e material. O templo sem muro é igreja sem doutrina, sem proteção. Portas queimadas são sinônimo de liberalismo que domina muitas igrejas. São portas que permitem a entrada do mundanismo, e por acaso não é o que está acontecendo com grandes das igrejas evangélicas em nosso país, as quais perderam a sua identidade, os padrões norteadores da conduta cristã? Então ele fala sobre a questão do chamado de Neemias, e ele fala aqui na página 28 e 29 sobre a questão dos muros, e veja que ele diz que muro caído é uma igreja que não tem doutrina, uma igreja que deixou o liberalismo, uma igreja que deixou o formalismo entrar dentro dela e esqueceu da espiritualidade. Então, é um grande risco mesmo, você deixar que o formalismo distribua-se uma doutrina que não é uma doutrina santificada por Deus. O ensinamento da palavra tem que estar no ápice de uma reunião. Mas esse ensinamento da palavra é direcionamento do Espírito Santo para agir no meio da igreja ali. Então, nós não podemos perder esse direcionamento. Infelizmente, muitas igrejas têm perdido esse direcionamento, mas com um avivamento verdadeiro, as igrejas retornarão a vivenciar essa liberação do Espírito Santo. Não é liberalidade ou liberalismo mundano, é liberação do Espírito Santo a agir, porque é ele que é o dono da igreja, né? A Santíssima Trindade é o dono da igreja e sabe como fazer uma reunião da forma que ele deseja, tá bom? A conclusão diz o seguinte: os avivamentos do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esse avivamento veterotestamentário nos desperte para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Então, que nós possamos entender aqui, foi uma rápida reflexão na lição de hoje, porque é uma continuação daquilo que o autor já tratou no início, né, na abertura dessa revista, desse trimestre sobre o avivamento. Avivamento espiritual é tratado sobre arrependimento. Então aqui ele fala sobre o arrependimento, sobre a oração e sobre a palavra. São os três pináculos que sustentam o avivamento, e o autor trata sobre isso. Na próxima lição será avivamento no Novo Testamento, que será realizado no dia 15 de janeiro de 2023, certo? Hoje nós estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, a lição que será realizada nas Assembleias de Deus no próximo domingo, dia 8 de janeiro. Então, que você possa ler e estudar aqui de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem te
direcionado, tá ok? E para te ajudar melhor ainda nessa aula, você pode ler obras sobre o Antigo Testamento, teologia do Antigo Testamento, comentários. Se você for ler comentários, você pode ler até o ISB, que é um comentário da Bíblia toda em 6 volumes, né, Antigo e Novo Testamento. Você pode ler também aqui a teologia do Antigo Testamento, que é da CPAD, que é muito boa, e também a história de Israel no Antigo Testamento, aí tá na sua revista, tem esses 2 livros que são indicação, e essa história de Israel no Antigo Testamento é muito bom, principalmente para você que vai usar mais a questão de Moisés, até mesmo de Samuel, e Josias também, mas Moisés e Samuel, esse livro vai falar bastante interessante sobre essa questão, tá ok? Então, essa foi aqui uma rápida apresentação da lição de número 2 da CPAD, que é a Viva a Tua Obra. Ok? Você ficou conosco até agora, continue aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando estas aulas para aqueles que necessitam e querem aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe.